Olá, muito bom ter vocês aqui. Nós estamos aqui no nosso primeiro podcast. É um prazer receber duas amigas, duas colegas de trabalho e duas excelentes companheiros de viagem. Para quem não sabe, nós acabamos de chegar de uma viagem da Espanha, onde fomos fazer nosso mestrado. E eu tenho aqui hoje, então, duas convidadas super especiais. A Débora Veríssimo, juíza do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás aqui há 16 anos, hoje titular da 7ª Vara de Família aqui de Goiânia, e também a Mônica Miranda, também juíza aqui do Tribunal de Justiça de Goiás, mas já foi juíza do Tribunal de Justiça do Pará e atualmente responde pela 1ª Vara Civil, Criminal, Família de Goiatuba. Bem-vindas, meninas. É um prazer tê-las comigo aqui hoje e, assim, uma honra de ter vocês como minhas primeiras convidadas do podcast. Eu tô me sentindo, assim, muito chique no primeiro podcast da doutora Patrícia e a gente tá aqui, hein, Mônica? Não, vai ser fantástico, vai. E hoje não tem doutora, meninas, é Patrícia, Débora e Mônica mesmo, porque aqui hoje a gente não tá como juízas, apesar de ser sobre isso, sobre nossa carreira, mas a gente tá aqui para conversar, um bate-papo que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, que vai trazer muito conhecimento da carreira e vai desmistificar algumas coisas, mas também vai trazer coisa boa para todo mundo. A gente vai saber um pouco mais da magistratura como ela é. E eu começo o seguinte, perguntando para vocês, vai ser a mesma pergunta nessa hora aqui para as duas, por que a magistratura? Você se lembra do dia que você escolheu ser magistrado ou foi o concurso que te escolheu? Que a gente sabe, né, que as pessoas prestam para tudo que é concurso. Mas você queria a magistratura ou não? Assim, foi o concurso que você passou e adaptou? Eu não. Eu, quando entrei na universidade, eu não sabia o que eu queria fazer. E logo que eu pude, eu fui fazer estágio. Fiz estágio na Vara de Precatórias da Comarca de Goiânia. Era estagiária lá. E depois eu fui fazer estágio no jurídico da Caixa Econômica Federal. Quando eu iniciei o jurídico da Caixa Econômica Federal, eu pensei, eu tenho duas certezas na minha vida. Uma que eu vou morrer e uma que eu vou ser juíza. Lá naquele momento eu falei, eu quero ser juíza. E graças a Deus, né, eu estou aqui no podcast da Patrícia, no primeiro episódio, então, é porque virar magistrada veio primeiro do que morrer. Mas assim, quando Não, das suas duas certezas, pelo menos a primeira já deu certo. A primeira já deu certo. Então, assim, quando eu fui para o jurídico da Caixa, que o jurídico da Caixa são os advogados que advogam para a Caixa Econômica Federal. Eles são concursados também, não é um escritório particular. Eles são concursados. Eu tive certeza que eu queria ser magistrada. E você, Mônica? O meu caso foi um pouco diferente. Na verdade, eu comecei o estágio primeiro, quando eu entrei logo na faculdade, eu estagiei na DRT na época. Depois eu estagiei no TRT, no gabinete da doutora Dora e do doutor Breno. Na verdade, a doutora Dora já estava até cedida do TST e depois o doutor Breno, os dois viraram ministros. Nesse meio tempo, eu fui para o MPF, e terminei minha parte de estágio no MPF. Eu tinha certeza absoluta que eu queria a área federal. E eu tinha certeza absoluta que eu não queria ser juíza. Eu lembro o dia que eu estava saindo do julgamento de um júri muito famoso aqui em Goiânia. E eu lembrei daquela cena do Vento Levou, sabe? Que a menina sai falando, não quero lembrar de nada daqui. E eu falei, Deus me livre! E fazendo prova de concurso, eu lembro que a minha terapeuta na época falava assim, você já pensou em ser juíza? Deus, não tem nada a ver comigo. Ela falou, Mônica, é seu perfil. Não. Eu precisei passar por todas as etapas, eu brinco, né? Eu precisei passar por todas as carreiras, para na hora que eu passei na magistratura, eu falei, gente, por que eu não pensei isso há 10 anos atrás? É como se... A seu primeiro concurso foi o quê? A sua primeira aprovação foi em que área? A minha primeira aprovação foi para analista. Aí depois eu passei para procurador do estado do Tocantins, depois para defensor público no Mato Grosso, aí eu fui para lá, fui defensora lá, depois eu passei para promotora de justiça no Pará, eu fui promotora lá, depois eu passei para magistratura no Pará. Nesse meio tempo eu estava fazendo a prova daqui de Goiás, eu lembro até que o pessoal aqui do MP falou, não, vai fazer prova do MP que vai sair, eu já vi que eu já tinha certeza que eu não queria ser mais promotora.
Falei, não é para mim ser promotora. Quando eu assumi a magistratura, é como se eu tivesse colocado, assim, é como se minha vida tivesse se reorganizado. E realmente, aquilo que há muitos anos, uma terapeuta muito querida, inclusive ela já é falecida, ela falava para mim, Mônica, você vai se encontrar o dia que você virar juíza. E foi isso. A magistratura, eu posso até dizer que ela me escolheu, mas não foi assim um concurso que eu passei e fiquei pronto, sabe? Porque se acomodou. Não. É porque você se encontrou eu ali me encontrei. na magistratura. Entendi. E essa trajetória até chegar lá? Porque a Mônica já vi que rodou o Brasil inteiro. Passou, nossa, quanto sucesso, né? Tantas aprovações, tanta coisa. E tantas reprovações. Não, claro, isso aí, né, gente? Isso aí a gente fala que a gente não vê, né? Mas é claro, é importante a gente dizer que no meio de tanto sucesso também teve os percalços. Mas assim, a sua trajetória, naquela época assim, de pré-aprovação mesmo, a época que você estava estudando, o que foi assim seu maior desafio? E eu também queria saber assim, o que te motivava naqueles dias? Porque eu também passei no concurso, eu sei que a gente tem dia que a gente fala, não, olha, eu não vou estudar mais. Você teve isso, assim? Demais, e demais. O que te motivava a continuar, assim? Eu vou falar. Me motivou a passar para analista o dia que meu pai era um advogado e ele queria que eu fosse advogada. E eu estava formada, eu estava fazendo pós. E quando eu falei para ele que eu ia prestar concurso, ele me deu um prazo. Ele falou, eu te sustento no máximo mais 6 meses. Aí eu pensei, pronto, eu tô formada, eu só tenho 6 meses, né? Graças a Deus eu tinha essa facilidade, eu sei que muitos não tiveram, não tem. Mas aí meu pai falou, te dou mais 6 meses. Eu falei, eu preciso passar. Foi quando eu passei para analista. Quando eu passei para analista, eu até brinco com os servidores lá de Goiatuba, o que me motivou a passar em outros concursos? Bater ponto. Eu tinha que bater ponto, a gente tinha que fazer uma filinha lá no Ministério Público para bater o ponto todo dia. Na entrada, de manhã, de manhã 2, de tarde 2. Aquilo ali me matava. Era assim, uma coisa que mexia muito comigo, porque eu sabia da minha responsabilidade, eu sabia que eu tinha que trabalhar com produtividade e bater ponto simplesmente eu tinha que estar lá sem fazer nada, mas eu tinha que estar lá. Isso aí foi o divisor de águas para mim. Aí o povo pergunta, todo mundo pergunta, né? Mas você não cansou de ficar estudando? Eu falei, não, eu tinha que bater ponto. E cada um tem uma coisa mesmo, né? Eu lembro que uma coisa que me motivava demais é porque eu trabalhava, eu dava aula, eu chegava em casa às 9 horas da noite. Eu falava, gente, eu quero ser igual todo mundo que chega em casa às 6. Isso também para mim, você tá falando e eu tô lembrando disso, assim, que de fato motiva, né, gente? Motiva. Débora, e você? E a minha motivação, quando eu formei, eu passei no concurso no INSS, na área de concessão do benefício, eu trabalhava lá na Avenida Goiás, no postão. E aquilo foi me angustiando, porque era um local muito difícil de trabalho, e eu pensava assim, eu vou sair daqui, eu não vou ficar porque eu vou adoecer. Era um local de trabalho, assim, que ia de encontro aos meus valores. E aí, eu fui pedir exoneração e fui procurar ser assistente de juiz, porque eu já sabia que eu queria ser juiz. Eu falei, bom, como que eu vou fazer para poder conseguir a aprovação no concurso? Além de estudar, vou tentar trabalhar com juiz para eu aprender a ser juíza. E aí, tentei, minha mãe também ficou muito brava comigo quando eu pedi exoneração, muito brava, porque ela falou, não é possível, você foi aprovada, você tem um concurso, você tem uma estabilidade, por que você não concilia? E eu trabalhava só meio período nesse do INSS. E eu peguei e falei, não quero, isso aqui vai me atrapalhar, porque eu estava muito angustiada no local de trabalho. Então, foi uma decisão difícil, mas assim, o meu coração estava tranquilo. E eu pedi exoneração e 6 meses depois, um mês depois eu consegui trabalhar com uma juíza. Ela estava precisando lá do estágio que eu fiz na precatória. Quando eu entrei na faculdade, uma servidora virou e falou, doutora, a Débora já formou, a senhora não quer fazer um teste com ela? Ela me chamou, eu fiz o teste e eu passei. Comecei a trabalhar, a doutora Luísa Fortunato, hoje ela já é aposentada. E quando ela estava próxima de aposentar, ela me indicou para um juiz, que hoje é desembargador, doutor Fernando de Castro Mesquita. E aí, eu fiz um teste com ele, passei e fui trabalhar com ele. E lá eu fiquei até ser aprovado. O que me motivava era ver o doutor Fernando
assim, trabalhando, que ele já era um juiz que estava em Goiânia, um juiz que já tinha muitos anos de carreira, e ele tinha muita satisfação naquilo. E eu, como eu já tinha aquela certeza de, assim, eu quero ser juiz, eu pensava assim, eu estou no caminho certo, porque ele era um magistrado, assim, até hoje ele é um exemplo para mim muito estudioso e que nunca deixou os anos terem feito ele não trabalhar como se fosse no início da carreira, que eu acho que isso é o grande diferencial dele. Então, aquilo me serviu muito de exemplo, assim. E aí, cada dia eu tinha mais certeza que eu estava fazendo a coisa certa, e lá, trabalhando com ele como assessora, eu fiquei até ser aprovada. Gente, e agora o primeiro dia? Todo mundo aqui foi aprovado, a gente, né? Assim, foram vias diferentes, as histórias de vocês são diferentes, mas assim, aí fomos aprovados, tomamos posse ali naquela cerimônia. Vocês se lembram do primeiro dia? Qual que é aquela lembrança, assim, do primeiro dia? Não precisa ser, assim, exatamente do primeiro dia, mas, assim, a primeira lembrança que você tem do seu trabalho, assim, do dia que você começou, do dia que efetivamente você entrou num fórum como juíza, porque todas nós já tínhamos entrado como assistentes ou como estagiárias, mas no dia que você entrou, você tem lembrança desse dia? Eu tenho. Tomei posse lá na sala do presidente, eu, o Javaé e a Poliana. A Poliana está no entorno de Brasília, acho que em Novo Gama. O Javaé está aqui em Goiânia também, na 6ª Vara de Família, inclusive. E eu, nós três. Na nossa época foi uma posse escalonada. Descendo, tomando posse lá como presidente do tribunal, na época era... não sei se era o Jamil ou... acho que era o Jamil. E aí, descemos e fomos falar com o diretor de foro. O diretor de foro, na época, era o desembargador Carlos França, atual presidente do tribunal. Ele entrega o decreto e fala assim, a senhora vai atuar na... acho que era 6ª Vara Cível. Aí eu... não, 3ª Vara Cível. Eu assim, ok. A senhora pode se encaminhar lá e... vai ser lá que a senhora vai responder, porque o juiz que está lá, ele está de férias, eu estava de licença médica, não sei. Lá fui eu. Cheguei lá, falei, oi, boa tarde, tudo bem? Aí eles assim, boa tarde, o que a senhora deseja, doutora? Eu falei, não, eu sou a juíza que vou vir substituir aqui Que vou vir, não, que já vim, né? Já tô aqui. Tô aqui. Aí ela pegou e falou assim, seja bem-vindo e tal, e aí me receberam super bem. Amanhã nós temos 5 audiências. Aí eu pensei, e agora? 5 audiências. Como eu vou fazer? Porque assim, você dorme, eu já tinha uma experiência como assessora, mas era o juiz que conduzia tudo, eu só assessorava, eu só ajudava. E eu não ficava na parte de fazer audiência, eu ficava na parte dos despachos e sentenças. Eu pensei, e agora? Corri lá no doutor Fernando e falei, doutor Fernando, e agora? Mas eu tenho 5 audiências, como que eu faço? Ele falou, fazendo. Eu falei, pois é, esse é o ponto, fazendo. Como? Aí ele me ensinou, fez um esqueminha e tudo, e eu fui. Mas assim, ai, meu Deus, na época o processo ainda era físico, então tinha aquela pilha e pilha e pilha. Então, nesse primeiro dia, eu só despachei o que estava lá, corrigindo, que já tinha as minutas que tinham sido feitas pelos assessores, perguntando como era o entendimento do juiz, porque quando você está só substituindo, é muito ruim você mudar a forma de conduzir o processo do juiz. Então, você tem que ir igual ele está acostumado a fazer, até porque também era o meu primeiro dia, eu não tinha uma forma de conduzir o processo, eu ia aprender, né? E aí, no outro dia, assim, o que mais me marcou no outro dia mesmo foi começar as audiências já, assim, no segundo dia. Mônica, e você lembra? Qual que é a sua lembrança, assim, de chegar no fórum? Porque você já tinha passado, né, por outras carreiras, mas como juiz, assim, seu primeiro dia, você lembra? Foram 2 experiências, na verdade, né? Assim, tem a primeira vez como juíza, que foi no Pará. Foi desafiadora, porque eu fui para uma cidade que você consegue chegar lá apenas de barco 24 horas ou de avião monomotor. Então, caramba. Eu fui para Almerim, isso, e o pessoal aqui reclamando de São Domingos, que fica 7 horas de carro. Então, assim, foi uma manhã que eu estava muito ansiosa, eu peguei um avião, né, um monomotor, e dando graças a Deus que existia aquele monomotor, porque senão teria que pegar um barco.
E eu cheguei lá em Almerim, a promotora da época era do meu concurso, também do MP, e ela não estava, ela estava de licença, então a casa dela estava fechada. Ela virou para mim e falou assim, olha, nós não vamos trabalhar juntas, então se você quiser ficar na minha casa, eu te disponibilizo a minha casa. Eu falei, menos mal, né? Aí, só que assim, é uma realidade muito diferente. Lá é muito quente, então em um lugar praticamente tem chuveiro elétrico, por exemplo. Ela não tinha na casa dela, porque lá é muito quente, então não tem esse costume, não precisava. Aí eu cheguei no fórum e foi uma experiência assim surreal, porque é como se você calçasse um sapato do seu número, que não te aperta, você não fica aflita, sabe? E aqui em Goiás já foi diferente. O Pará foi muito maravilhoso na minha vida, porque minha família é paraense, a minha família materna, então eu tomar posse naquele tribunal maravilhoso, quem conhece lá é aquele prédio antigo, sabe? Com aquela escadaria. Eu não conheço. Não, histórico também. Gente, lá é a coisa mais linda. Mas Goiás é minha casa, né? Então, quando eu vim pra cá, a gente teve o curso de formação, não foi imediatamente, a gente teve o curso, mas logo a gente foi pro interior. E aí eu fui pra Turvânia. A colega estava de licença médica na época e eu lembro bem a gente escolhendo as comarcas, que parecia aquela ansiedade do fim de semana, né? Mas você pegou uma comarca boa, assim. Eu passei muito por Turvânia. Assim, mas eu acabei ficando lá 15 dias. Eu falo que a minha história foi... Eu fui muito sortuda, porque eu peguei Turvânia, foi realmente um jogo de xadrez, porque eu não sabia quando que a colega iria voltar. Passou 2 semanas... Um colega que já tá aposentado, que eu gosto muito dele, me ligou, falou assim, só as malas estão no carro? Aí a gente já pensa assim, o que eu fiz de errado, né? O que eu fiz de errado? Sempre. Tipo assim, será que é pra eu estar onde, né? Eu não lembro se eu tava... Não, eu tava na estrada, eu tava indo pra Turvânia. Falei, será que eu tô indo tá atrasada, né? Aí ele falou, só as malas estão no carro? Eu falei assim, comecei a rir. Por quê? Aí ele falou, não, porque você vai auxiliar Caldas Novas. Que a colega vai voltar, então você vai auxiliar Caldas Novas. E fiquei lá auxiliando por 2 anos. Foram 2 anos maravilhosos. E que... Nossa, eu só tenho boas lembranças, assim, sabe? De Caldas? De Caldas. É a comarca da minha família. É uma comarca que eu não quis ir exatamente porque era da minha família, mas eu fiquei bem próximo, Morrinhos, né? Mas a gente sabe que lá é uma comarca boa, né? Sabe. Gente, todo mundo que trabalha lá gosta. O que a magistratura mudou na vida de vocês? Assim, eu não sei se teve grande mudança financeira, porque eu acho que muita gente tem, a gente sabe disso. De rotina, de hábito, coisa que você fazia agora porque você é juiz e você não faz mais. Teve mudança, assim? O que a magistratura... Foi aquela cambalhota da vida ou não? Assim, não mudou muita coisa? Na minha vida mudou tudo. Em relação ao financeiro, melhorou bem, porque, né? Aí você começa a ganhar muito melhor, né? O meu, né? Assim, me abriu perspectivas novas que eu, às vezes, nem imaginava. Conheci pessoas maravilhosas. E em relação à postura, você se preocupa muito mais com o que você fala, com o que você... principalmente com o que você fala, porque... essa para mim foi a grande mudança, porque assim, eu sempre fui muito low profile, sempre muito brincalhona, e depois que eu tomei posse, eu vi que o que eu falo tem muita força. O que eu falo tem um peso, seja com os amigos, seja com os familiares, seja na comarca que eu trabalho, seja com os servidores, e assim, foi um aprendizado, porque no início eu não tinha essa noção, assim, do peso do que um magistrado fala. E com o tempo você vai aprendendo. Então, quando eu entrei, isso foi uma coisa que, assim, foi 360, assim, graus. Foi um giro completo, assim, muita coisa. Eu tive que pensar, não posso falar, não posso. Não devo falar. Pensa, assim, o magistrado, ele acaba que ele internaliza isso, né? Assim, às vezes você vai no ímpeto, assim, de falar, bom, não, peraí, deixa eu melhorar isso aqui para poder falar de uma outra forma. Mônica, você teve muita mudança, assim, financeira, de hábito, de jeito, assim, não? Não,
passo minhas as palavras da Débora. Foi bem isso que a Débora falou também comigo, tá? A questão financeira mudou demais, por quê? Porque, bem, eu já era concursada, mas meu dinheiro era para pagar meus concursos e cursinho. Então, eu viajava para fazer minhas provas, morava sozinha, pagava tudo, né? Casa, Unimed, então eu vivia no aperto. Depois que eu passei, eu brinco que as pessoas têm uma falsa impressão. Vai melhorar demais. Melhora, mas não é demais, não. Porque você tem que mudar. Aquele carro que eu utilizava na época que eu era analista, eu tive que trocar, porque eu precisei pegar um 4x4, porque eu pegava estrada. Aí aumenta seguro, IPVA. Aí você não pode ficar usando um tipo de roupa, calça jeans, tênis, porque você é juíza, porque as pessoas falam. Sim. Eu lembro uma vez que minha mãe estava na faculdade e minha mãe formou em direito. Primeiro ela formou em enfermagem, depois direito. E aí ela um dia falou assim, nossa, eu preciso fazer minha unha porque hoje eu tenho audiência como advogada. Eu falei, nossa, mas... Nossa. Aí eu tive a real noção, né, dessa necessidade de sempre estar com a unha feita, com o cabelo arrumado, porque as pessoas falam quando você é a juíza. Você já viu? A juíza, ela é desleixada. Ela fica... Entendeu? Então, assim, mas o que mudou demais é a questão também do que a Débora apontou, da questão da fala. Por exemplo, eu vejo em grupos de família, antigamente uma opinião minha, aí meu tio falava, não, minha sobrinha que é juíza falou isso. Minha filha, que é juíza, falou... A gente não é mais chamada pelo pré-nome, Débora, Mônica, Patrícia. Não, e já é quase a jurisprudência, né? Uma opinião sua já é quase... Então, assim, eu não falo nem no meu grupo, que tem meus irmãos e minha mãe, eu não falo de política. Eu não falo de... Tem certo tipo de situação que não é porque eu sou apática, ou eu não tenho a minha opinião. Porque eu já escutei isso também. Mas não é porque eu prefiro me calar. Principalmente numa era que nós estamos vivendo de rede social, as pessoas tiram a conversa do contexto, as pessoas cortam as conversas. Hoje em dia você consegue fazer até um avatar, sabe? E as pessoas, a gente vê quantas pessoas que estão se dando mal, né, assim... Porque falaram, aí depois tiram de contexto, essa conversa roda, essa manifestação aí passa, né? Essa encaminhada. São reputações destruídas com isso. Exatamente. E aí acaba que você tem consequências por uma fala que nunca você imaginou que fosse ter, né? E eu digo mais, eu acho que o ser humano, ele tá eternamente em evolução. Então aquela Patrícia, aquela Débora de 5 anos atrás, de 1 mês atrás, vamos dizer assim, né? De 10 anos atrás, no início de carreira, a sua opinião referente a uma matéria de início de carreira, a gente muda. Nossa, muda demais. Então, assim, às vezes alguém pega uma fala sua de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, e fala, não, é a opinião da doutora Patrícia. E não é. Então, assim, eu acho que isso, questão de ficar postando muita coisa em rede social, isso, eu sinto, Mônica, eu sinto um pouco de cerceamento. Às vezes eu tô brava com alguma coisa, certeza. Ou da política, né, ou do governo, ou enfim, qualquer coisa, eu quero repostar, eu quero falar alguma coisa aí, às vezes eu faço story, eu faço story, depois que eu vi story, eu falo, tô satisfeito, vou lá e apago. Porque assim, a gente não tem essa liberdade. Não tem. E é igual você falou, qualquer fala de contexto pode acabar com uma pessoa, né? Isso, hoje em dia é muito difícil. E vocês já tiveram algum dia, assim, vocês tiveram vontade de largar tudo e falar assim, nesse gabinete eu não volto nunca mais? Uma decepção, ou um dia, assim, que você falou, não, nossa, não volto aqui mais, não. Quero fechar essa porta e ir embora. Ou não? Olha, eu já tive decepções muito grandes, mas nenhuma decepção me levou a pensar em abandonar. Eu brinco que às vezes dá uma vontade de voltar a estudar para um concurso de cartório, alguma coisa assim. Nossa, gente, essa vontade eu nunca tive. Mas é uma vontade de, tipo assim, 1 minuto. Plim! Mas falar, eu vou abandonar o barco? Não. Eu acho que a gente tem algum tipo de missão de vida. Hoje, eu sinto que a minha missão é a magistratura. Eu não digo amanhã, igual, né? Eu repito novamente, nós estamos em eterna evolução, mas... então, mesmo com todos os problemas, eu entendo que isso
são provas da vida mesmo. Ônus e bônus. Ônus e bônus. Eu já fui o contrário. No primeiro ano, eu quis largar praticamente quase todos os dias. Por mais que eu tivesse certeza que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. E justamente por causa desse cerceamento da liberdade. Porque aquilo foi muito pesado para mim. Acho que eu era imatura. E o peso da magistratura, ele veio em mim muito pesado. E aí, que eu queria fugir. Eu falava, não quero. Não era isso que eu queria para mim. Não era desse jeito. Nossa, mas eu não posso isso, não posso aquilo, não posso. Porque, assim, a vida de um juiz, ela é muito cheia de não. Você não pode trabalhar com outra coisa, só dar aula. Você não pode manifestar, igual a Mônica falou, o que você pensa, porque as pessoas vão achar que aquilo ali é o que você tá julgando, se você tem uma ação que você vai julgar no processo. Você deixa de ser uma pessoa e passa a ser a magistrada. Ninguém mais te olha como uma pessoa, como a Débora. E isso, para mim, no primeiro ano, foi um peso muito grande. Depois, eu acho que eu amadureci e acostumei, e aí eu fiquei. Mas, assim, o que me manteve foi o saber que aquilo era a minha missão de vida, assim. Senão eu tinha largado. E, assim... Rapidinho. Sabe o que você me fez lembrar? Uma vez, eu dei uma opinião a respeito de alguma coisa relacionada à religião, à minha religião. Teve uma colega... na época eu não tinha passado ainda, que falou assim, quando você passar, você vai ver que isso você não pode ficar postando. Apaga, porque depois eles podem utilizar isso contra você. Menina, aquilo ali me marcou tanto que eu estava fazendo o concurso. Uma opinião besta de uma coisa nada a ver. Não, apaga. E realmente, assim... E é verdade. E é verdade. Se você, assim, você tem algum arrependimento na carreira, Mônica, assim, se você pudesse voltar atrás, olhando a sua trajetória, assim, aqui eu falo, aqui no TJ de Goiás, assim, tem alguma coisa que você mudaria? Assim, muito. Tem. Eu entraria com menos expectativa, menos ansiedade. Pode parecer clichê, mas eu acho que a gente cria muita expectativa em cima da carreira, do tribunal, dos colegas, entendeu? Então eu acho que essas escolhas, assim, por exemplo, porque a magistratura, ela é feita de escolhas, a gente sabe disso, né? A gente toda hora a gente está escolhendo, assim, escolhe uma comarca, escolhe uma cidade, escolhe promover ou ficar, enfim, a gente tem vários. Você se arrepende de alguma das suas escolhas? É engraçado nessa questão de arrependimento, porque eu tenho para mim que o lugar que você tem que ir, o lugar que você tem que estar, você vai. Então assim, mas eu arrependo de ter ido para a comarca X. Mas aí você estaria mudando a sua história. Eu não arrependo. Eu acho que todo lugar que eu passei foram lugares mágicos. Eu sei o motivo de eu estar em cada lugar. Aquele processo, sabe aquele processo que você fala assim, nossa, eu vim aqui só por conta desse processo? Eu tenho isso no meu coração. Mas eu tenho outros arrependimentos? Tenho. Mas de escolha, de comarca, não, isso eu não tenho. Eu tenho arrependimento, por exemplo, eu tenho um péssimo hábito de deixar as coisas... Não me impor, por exemplo, com servidor, né? Que eu já tive... Depois de um ano, eu estava tendo problema com o servidor há muito tempo. E eu fui deixando. Na hora que eu fui impor, aí eu falei, gente, parece que eu perdi o time. Porque é como se eu estivesse indo lá atrás, pegando os problemas. Entendi. Entendeu? Então, assim, hoje eu tento, na hora que eu tenho problemas de gestão mesmo, dúvidas, eu já gosto de falar na hora. Gente, vamos organizar isso. Vamos resolver isso. Porque senão a gente vai deixando passar, sabe? E eu sou uma pessoa... eu falo um pouco mais alto, um pouco é ótimo, né? Eu falo alto, meu tom de voz. Eu acho que meu tom de voz. Vamos nem entrar nessa seara. Eu acho que de nós três, você é a que tem mais jeito pra falar. Eu e a Débora, eu acho que o nosso. Eu acho que o seu tom de voz é mais doce. Nossa, e olha lá. Jesus, né? Comparando com nós três. Eu vou mandar essa parte aqui pro pessoal da minha família, pro meu marido. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado
cuidado, porque às vezes você tá falando pra você de uma maneira de boa, tranquila, e quem tá recebendo fala, meu Deus do céu. Então, acho que por isso, no começo, eu me segurava. Falava, não, deixa... Aí, quando o negócio desandava, vocês imaginam, né? E eu já fui o contrário. Eu sempre cheguei e já falei de cara. Nunca deixei. Que eu sou mais assim, chegava nos locais, via as coisas que precisavam ser modificadas e falava. E nunca tive o tom de voz bom. Então, sempre levavam para o lado que eu estava brava, ou que eu era muito assertiva. Eu sou considerada uma magistrada muito assertiva. E isso me trouxe alguns problemas. Talvez o que não é arrependimento, porque assim é o meu jeito de falar, ser, né? E o meu jeito de ser. Mas esses 16 anos me mostraram o quê? Tem que fazer sim, tem que fazer as mudanças, mas você pode modular isso. Você não precisa fazer todas as mudanças ao mesmo tempo. Você muda, você faz. Tem que ser feito, mas você tem que ter sabedoria para saber fazer. E nesse ponto é muito bom, porque eu falo muito que a Patrícia é uma gestora nata. E a Patrícia, sempre que eu estou gerindo alguma coisa, sendo diretora de foro alguma coisa, porque são comarcas, eu já fui diretora de foro de comarcas grandes. Então, Patrícia, acontecendo isso, por causa disso, como que eu falo? Por quê? Porque quando você divide isso com o outro, fala, não, mas não fala essa palavra, fala aquela. Você fala com uma pessoa que você confia, e uma pessoa que tem muita noção de gestão, de vara, de fórum, que a Patrícia tem. A Patrícia é uma administradora nata. Acho que ela nasceu com isso. E aí aquilo te ajuda, você digere aquilo ali, ela te dá dicas ali, você vai e aí você consegue. Eu posso falar, tô precisando evoluir também na fala, tô precisando, mas eu acho que é todo mundo, a gente tem, acho que a carreira, a gente acaba ficando, uma vez eu ouvi de um promotor que a gente fica do couro grosso. Também sabe? tem isso. Aí eu acho que é porque você lida com muita coisa e acaba que você vai ficando mesmo com esse couro grosso e esse tom, sabe? Tem que melhorar, tem que melhorar. A minha psicóloga, ela fala o seguinte, você pode... Inclusive, uma fala que também depois meu marido falou pra mim, você pode falar tudo, só que você tem que saber a forma de falar. Isso. Então, assim, é um aprendizado, é diário, assim, diário, dentro da minha casa. Às vezes, por exemplo, uma coisa boba, sabe? Às vezes você sente um cheirinho, aí o jeito que você fala, nossa, você tá sentindo esse cheiro? Aí parece que você já tá falando mal, que não limpou, mas não é o cheiro que você tá sentindo. Então a gente vai... é o tom, né, gente? Eu acho que é o nosso tom, assim. E o da Mônica, e olha que eu acho que a Mônica tem menos tom que eu e você, hein, Débora? Eu acho. A gente vê que a magistratura, assim, do que a gente conversa, eu que tenho muito, assim, contato com aluno e tudo, a gente vê que as pessoas glamorizam a magistratura. Que acham que é só a coisa boa, aquela coisa ali de você estar naquele ambiente, de você entrar no fórum, todo mundo saber quem você é. Tem muito glamour, assim. Eu acho que as pessoas glamorizam muito a nossa profissão. Mas a gente sabe que não são só flores, assim. O que você acha que, assim, o que você descobriu depois que você entrou, que você mesmo não sabia? Assim, uma coisa que você acha assim, se as pessoas soubessem que é assim, sabe? A cobrança. É uma cobrança muito pesada. Cobrança da sociedade, cobrança dos pares, cobrança dos advogados, a cobrança. E o peso de você estar decidindo uma vida. Assim, porque eu tenho comigo que a gente, que é magistrado, com a assinatura da gente, a gente muda uma vida. A gente pode mudar para melhor, mas às vezes a gente também pode mudar para pior. Então, assim, esse glamour, a hora que você vem no dia a dia, essa cobrança e esse peso de você falar assim, nossa, eu vou condenar uma pessoa, eu vou tirar esse filho do pai e vou dar para a mãe, eu vou tirar da mãe e dar para o pai, eu vou autorizar que esse menino mude para o exterior com a mãe.
eu vou virar e falar que não, que quem tem o direito de ficar com esse dinheiro é fulano, não é ciclano. Isso tem um peso, assim, e é um peso que às vezes as pessoas, nem todo mundo consegue suportar esse peso. Além da cobrança, né, até completando a fala da Débora, além da cobrança, é uma coisa que eu não tinha noção do tanto que um juiz trabalha. Porque todo mundo escuta, não, trabalha muito, tem muito processo, mas na hora do vamos ver, na hora da, sabe, porque não é ter muito processo. 24 horas por dia, 24 horas por dia, ainda mais agora que os processos são digitais, eu brinco que nós não temos mais tempo, porque na hora do desespero, você tá deitada, dormindo, você fala, nossa, deixa eu assinar aqueles processos de hoje, 10, 11 horas, meia-noite, você levanta 3 horas vai trabalhar. Então, assim... o processo tá lá, disponível para você. Então, eu sabia, né, da quantidade de trabalho, mas eu não tinha noção da quantidade de trabalho. Eu não tinha noção também, como eu nunca estagiei na justiça mesmo, né? Nem na justiça estadual, nem na justiça federal, eu estava dentro do Ministério Público. Não, minto, nunca estagiei lá no TRT, mas era gabinete de desembargador, que tem bem menos. Que é totalmente diferente, e eu fiquei pouco tempo lá. E eu fiquei, a maioria né, assim, foi tudo no Ministério Público Federal, o prédio era separado, então não tinha aquele dia a dia do gabinete. Então eu não tinha noção, igual hoje mesmo. Eu não tenho noção, questão de entrada, esses índices todos que hoje em dia nós temos que observar. Cada vez mais. Cada vez mais. Então, além da pressão, do controle, disso que a Débora falou, eu não tinha noção. Da quantidade. Da quantidade. Porque, eu digo mais, tem alguns assessores que passaram agora nesse último concurso, que trabalham há muito tempo trabalhando com juiz. Eu tenho certeza que se você sentar com ele hoje, né, que eu tenho muito carinho por ele, uma pessoa maravilhosa, ele vai falar assim, ele ainda me chama de doutora, eu brinco com ele, para de me chamar de doutora, ele fala, doutora de Deus, eu não tive tempo pra nada, hoje eu falei, bem-vindo. Bem-vindo ao mundo. Então, assim, um estresse mental, assim, vocês não chegam em casa 6, hoje não é mais 6, mas 7, com aquela sensação, assim, de que você tá morto, assim, mentalmente cansado. Eu falo que dia de quinta é melhor nem conversar comigo, quinta à noite, porque eu já tô esgotada de tanta audiência que fiz segunda, terça, quarta e quinta. Nossa, eu tenho... E o dia que tem mutirão? 14 audiências para você sentenciar. Quando eu chego, eu falo assim, eu tenho 2 crianças pequenas e aí chega aquela coisa, mãe, aquilo. Eu falo muito pro Renato, que é meu marido, eu falo, Renato, eu preciso de um tempo que eu preciso esvaziar meu QI. Porque assim, a cabeça tá tão cheia, é tanta coisa que a gente tem que administrar num dia de trabalho, que eu falo, me dá um tempo aqui com as crianças, que eu preciso, nem que seja olhar para frente, como diz a Patrícia, ficar olhando para frente, mas assim, esvaziar um pouco a cabeça para poder depois estar inteira para as crianças, porque é muita coisa num dia. No dia de uma decisão difícil, a gente sabe, a Mônica acabou de comentar isso aqui, a gente sabe que tem dias que a gente decide aquelas demandas que são rotineiras ali. Mas a gente também sabe que tem dias que vem bombas, assim, que são decisões difíceis, decisões que você sabe que tem impacto. Onde você encontra a solução para elas? Qual é? Eu encontro muito... Eu peço muita ajuda a Deus, assim, eu peço muita orientação, e já aconteceu várias vezes de ter feito a decisão em um sentido, alguma coisa, falar, não, deixa eu esperar, eu dormi, e no outro dia eu acordar e pensar totalmente diferente, ver uma coisa que eu não tinha visto, e fazer uma decisão totalmente diferente. E você, quando você acha solução para essas coisas, assim, que tiram o sono da gente, porque eu falo, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas na magistratura o sono da gente piora. Não, a semana passada eu fiz minha primeira audiência de entrega legal. Eu nunca tinha feito. E eu fiquei tão assim, na hora que eu cheguei no juizado,
E falei, né? Falei, nossa, vai ser a primeira vez. Aí elas começaram a conversar comigo, porque emocionalmente falando foi pesado. Ouvi uma mãe, né? Eu que tenho uma criança pequena, ouvi uma mãe falando que queria entregar, que estava tudo certo, segura daquilo. Eu estava lá no meu papel de juíza, fiz tudo que eu tinha que fazer. Só que depois que acabou a audiência, eu fiquei esgotada de uma forma que vocês não têm noção. Eu não consegui fazer absolutamente mais nada no dia. Porque parece que eu pensava assim, 1 mais 1 são 4, 5, 6. Sabe quando você não consegue raciocinar? Sim. Porque me mexeu muito comigo. Mas, ao mesmo tempo, como a gente tem alguns grupos, né, de magistrados, eu acho isso muito legal, que quando você reparte a sua angústia, né, ela fica mais... O peso fica menos importante, ela fica menos importante. Então, assim, eu conversei com umas amigas minhas, elas, calma, Mônica, pensa o lado positivo, a criança tá indo para uma família que ama ela, que vai dar de tudo para ela, porque já tinha gente querendo a criança. Aí aquilo ali foi sabe... Aquietando seu coração. E eu acho que a nossa rede de apoio, né, entre as colegas, né, os colegas, é demais. Eu acho que é muito importante. Muito mesmo. Então, isso me ajuda muito. Para aliviar um pouco a carga. A rede de apoio me ajuda muito. Eu tenho comigo, assim, pelo menos na minha vida, que às vezes em que envolveram crianças, as causas envolveram crianças, assim, sempre me doeu mais, me esgotaram mais. É isso que você fala, assim, às vezes você faz ali um processo criminal, eu fiquei muito tempo no crime, mas que tem vítima criança, aquilo te esgota. Esgota. É igual interdição. A audiência, em processo de interdição, gente, aquilo ali também... Tanto que eu fui juíza criminal em Aparecida de Goiânia. Pensa, né? Assim, um índice de criminalidade altíssimo. Então, eu tinha, assim, 6.000 processos, processos muito pesados, assim, crimes chocantes. E tem em março, agora fez 1 ano, que eu tô na vara de família. Emocionalmente, o desgaste de uma vara de família é infinitamente... E eu achava que não podia existir nada pior que o criminal. Nossa. Porque igual a Patrícia falou, quando você pega ali um estupro, que tem um pedófilo, que envolve ali uma criança e tudo, na vara de família, praticamente tudo envolve criança. E pai e mãe brigando por conta de filho. Então, assim, emocionalmente, uma vara de família... É pesado. Consome, né? Bom, gente, agora a gente vai inverter os papéis. Vocês estão acostumados a interrogar, né? Todos nós 3. Posso contar uma história de interrogatório? Pode. E você falou assim, que você lembra? Uma coisa assim, que quando eu fui para o interior a primeira vez, eu fui responder por uma comarca, até a comarca que depois se titularizou, a Aurilândia. Cheguei lá, nunca tinha feito um interrogatório na minha vida. Aí, pedi ajuda pro promotor, juíza substituta. Falei, doutor, o senhor podia me ajudar? Porque, né, eu nunca fiz um interrogatório, sou juiz substituto, acabei de entrar. Acho que tinha mais ou menos uns 2 meses 3 meses que eu era magistrado. Aí falou, não, tá, é só fazer essas perguntas aí. Era processo físico ainda, né? Só tem aqui nesse computador aqui, não era nada gravado. Tá aqui no computador as perguntas que são feitas. Ainda bem que essas ratas nossas, né, antigamente não era nada gravado. Graças a Deus, porque, meu Deus, que rata. Aí tô lá. O caso era um caso criminal, interrogatório, estupro. Aí tô lá lendo os negócios. São verdadeiros esses fatos que são imputados ao senhor, né? Ele tinha lido a denúncia e estava indo lá. Aí tinha uma pergunta escrita assim... o senhor conhece o instrumento do crime? E eu, na minha santa ignorância, fiz a pergunta. O promotor olhou, assim, acho que ele pensou assim, gente, essa menina tem problema? Aí o advogado ficou olhando assim, tipo assim, será que eu entendi direito? Será que ela tá perguntando? Aí a resposta do réu acabou comigo, de tanta vergonha. Uai, doutora, se for o que eu tô pensando, eu conheço desde quando eu nasci. Jesus, gente, todo mundo tem essas histórias, né? E a gente, assim, se você já quiser contar a sua engraçada, Mônica, porque todo mundo acredita, gente, quem que nunca passou uma vez, meu assistente, fomos fazer o reconhecimento naquela sala do vidro lá,
E meu assistente para fazer graça, porque tinha que colocar vários homens, né? Meu assistente para fazer graça ficou lá, dentro dos homens, do reconhecimento. Você falou, e a vítima tá lá no vidro olhando assim. Ela falou assim: é aquele, o gordinho. O assistente. É o meu assistente. Eu não consegui terminar a audiência. Eu voltei para a sala, né, para a gente continuar, para ela falar as coisas dela, as percepções dela lá no reconhecimento. Eu não conseguia continuar a audiência, porque eu só ria. E aí ele deu a volta para continuar auxiliando a audiência, né? Aí eu não conseguia continuar, eu ria, mas eu ria. E o promotor ria mais ainda. E ele ficava assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei assim: pode passar para a cadeira do réu, porque você foi reconhecido. Ele não acreditava que era isso, sabe? Assim, gente, acho que todo mundo tem uma história engraçada. Mônica, você tem uma, assim, que você lembra? Ai, deixa eu... Tem engraçado é comigo, na verdade, né? Rato. Eu dei, por exemplo. Eu já dei muito. A minha é rato, é minha. Não, mas assim, quando minha primeira audiência foi como defensora pública. E aí eu tava lá em Mirassol do Oeste, no Mato Grosso, pensa. Aí cheguei lá, entrei toda achando, né? Tipo, nossa, Zé audiência, né? Toda. Na hora que eu sento assim, eu sentei, aí a juíza virou e falou assim: ô, doutora, a senhora tá sentada no lugar errado. Esse lugar aí é do Ministério Público. Gente, mas eu queria que fizesse um buraco assim, ó, no... Ah, eu sabia, só vim aqui. No chão. Só pra ver como é que eu tô fazendo. Gente, aí eu acho que eu devo ter falado alguma coisa que eu falei: não é possível. Mas eu tenho várias. É porque agora na pressão aqui eu vou ver se eu consigo lembrar, mas eu tenho vários. Quem que nunca deu rata, que assim, que atire a primeira pedra, né? Eu já dei infinitas, assim, infinitas. Bom, mas então agora nós vamos interrogar. A parte do interrogatório é o seguinte: uma palavra ou uma frase, só, no máximo. É igual aquela primeira fase ali do interrogatório, que as perguntas são as de lei, viu, Débora? Aquelas mesmo do instrumento. Você conhece esse aquelas. Mas as respostas são breves. Depois a gente conversa mais. Mas, assim, antiguidade é posto, Débora. Se você... não, mas eu vou fazendo assim, bate-bola. Fazer um bate-bola aqui, aqui entre as duas. Se você não fosse magistrada, você seria o quê? Jornalista ou artista da Rede Globo? Eu ia mudar para o Rio de Janeiro. Temos aqui um talento dispersado, então, né, gente? Mônica, e você? Se você não fosse juíza, você seria o quê? Eu teria vontade de ser artista plástica. Qual que é seu dom? Conta pra nós, né? Aqui você artista pinta. Plástica. Então, eu já pintei, eu até quero voltar a fazer curso, sabe? Mas eu nunca tenho tempo. Mas eu gosto muito de fotografia, eu gosto muito... Só que, assim, é uma coisa... É aquela coisa de geminiana que gosta de tudo, sabe? Eu tinha vontade de fazer... Meu primeiro curso, na verdade... Nessas pessoas não sabem, a doutora Patrícia fez arquitetura. Mas meu primeiro curso, quando eu quis fazer vestibular, era arquitetura. Eu não tenho gosto pra nada, gente. Eu sou péssima de combinar, eu não sei como é que eu seria, mas eu tenho essa vontade, assim, sabe? Não, mas eu acho que, assim, eu na época não gostei de arquitetura, mas hoje eu adoro. Engraçado, né? A gente vai evoluindo. A gente sabe que a gente mexe com tudo aqui, que somos ótimas em tudo. Mas agora pode confessar, qual é a área que você não gosta de jeito nenhum? Ou assim, para ficar mais leve, é que você menos gosta? Do direito? Assim, qual matéria, assim, quando você pega para decidir aquilo ali, você fala assim, meu Deus. Assim, menos gosta, né? Para ficar mais leve. Porque, na verdade, realmente, eu não posso falar que eu não gosto, né? Assim, eu não gosto. Previdenciário, meu caso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que se eu tivesse que trabalhar com direito econômico, na matéria de área federal, e olha que eu achava que fosse a cereja do bolo. Hoje eu penso que eu teria mais problema. Previdenciário é matéria... Não, eu gosto a previdenciária eu não falo, porque eu adoro fazer mutirão previdenciário. Então eu acho que a gente vê a concretização, né, da justiça muito rápida. Mas eu acho que matérias que eu demoraria ver aquela coisa papum, eu acho que um direito econômico da vida, eu acho que... Assim, a gente sabe que todo mundo aqui também amou todas as comarcas pelas quais passou. Mas qual foi seu critério, assim?
Uma palavra, hein? Ou uma frase no máximo. Chegar em Goiânia rapidamente. Assim, seu critério de escolha. Você foi para essa e não para aquela, por quê? Queria chegar em Goiânia logo, então precisava andar onde aparecia, eu ia. Na verdade é a mesma coisa que a Débora. E aí depois eu fui para uma comarca que eu tenho um carinho muito grande, porque é a comarca da minha avó, na cidade da minha avó, que é Ipameri, mas que eu tive que sair por conta de trevo. Eu acho que Goiatuba, por ter pista dupla, né, é por segurança. Então é o mesmo. Inclusive, mesmo trabalhei lá há 6 anos e é um ótimo local para se É muito engraçado. Eu saí de um lugar que tinha, assim, bem menos problema, bem menos processo. Mas eu sou muito feliz em Goiatuba. Quando eu tô indo para Goiatuba, eu vou feliz, sabe? Feliz dentro do carro, eu chego lá. Muito bom. É uma comarca gostosa, uma cidade gostosa, uma cidade organizada. Eu fui muito feliz ali perto também, Morrinhos, assim. Eu fui muito feliz em Goiatuba. Na verdade, eu acho que eu fui feliz em todas as minhas comarcas, mas Morrinhos realmente é onde, assim, eu fiquei mais tempo e eu também fui muito feliz. Acho que aquela região ali é muito boa, sabe? Mas eu, assim, em todas que eu... Nossa Senhora, Montes Claros, é tão engraçado que meu sexto sentido é muito forte. Aí eu fui fazer mutirão. Quando eu entrei, que eu era substituta, na hora que eu falei, gente, eu vou titularizar aqui. Aí o povo ainda brincava, mas aqui você vai titularizar? Né? Por que já que você tá falando, era um desejo. Eu falei, não, eu sinto que eu vou titularizar aqui. E foi lá? E foi lá. É igual quando eu tava fazendo mutirão em Niquelândia, eu falei, gente, eu vou passar por aqui. Eu promovi pra Niquelândia. Só que eu tava na época da pandemia. Nossa, eu nem sabia que você tinha ido lá. Eu fui promovida pra intermediária pra Niquelândia. E aí, logo depois, em 6 meses, eu removi para Ipameri. Nunca. E nos meus melhores sonhos, eu imaginava que eu pudesse conseguir Ipameri. Goiatuba, eu conheço o Marquinhos há muitos anos. Jamais eu imaginava. Imaginaria que eu conseguiria Goiatuba. Então, assim, são situações que vão acontecendo, que fogem, né, das nossas mãos e que são situações maravilhosas. Qual que é seu prato preferido, Débora? Um pouquinho fora da área de direito. Prato mesmo? Prato, comida. Qual que é a sua comida preferida, assim? Massa. E a sua? Arroz. O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? O que vocês gostam, né? Assim, vocês têm um hobby, tem alguma coisa que gostam de fazer, ou é olhar pra frente? O que você gosta de fazer, Débora? Se eu estiver muito cansada, olhar pra frente. Se tiver tudo tranquilo, eu gosto de jogar tênis. Na verdade, eu preciso voltar com meus hobbies, porque ultimamente nem pra academia eu tô conseguindo ir. Eu falei que eu vou voltar. Mas é assim mesmo. Quando eu tô nos meus momentos de não fazer nada, eu gosto de tomar um vinho com meu marido. Assim, tipo, a gente senta 7 horas da noite e é aquele momento que a gente tem pra conversar. Algo bom e ruim que a magistratura te trouxe? Uma coisa boa e uma coisa ruim? Magistratura me trouxe realização de um sonho. E uma coisa ruim, eu não considero que tenha tido coisas ruins, eu considero que foram experiências, algumas boas, outras nem tanto. Talvez a distância da minha família nos 10 anos que eu trabalhei no interior. Passava a semana longe da minha mãe, dos meus irmãos, depois tive filhos, ficava longe a semana do meu marido e dos meus filhos, que meu marido e meus filhos não foram. Mas eu sabia que era provisório. Então, mas foi uma época difícil. Mônica, uma coisa boa e uma coisa ruim que a magistratura te trouxe? Uma coisa boa? Vocês. Eu vou falar que ela é nossa mascote, porque é mais nova que a gente. Não é muito mais nova não, viu, gente? Mas é mais nova e ela é uma boa aquisição na eu, assim, tem várias coisas boas, mas sem brincadeira, assim, hoje, conversando lá em casa, eu falei, eu nunca na minha vida, eu vou fazer 42 anos mês que vem, eu nunca tive uma viagem tão prazerosa. Assim, eu não tive 1 minuto aquela raivinha daquela sua colega de viagem, assim, eu não tive. Então, assim, foi um divisor de águas para mim, foi maravilhoso. E realmente, vocês são 2 pessoas que eu quero carregar comigo pro resto da minha vida. Mesmo que você não quiser, você não vai te soltar, não.
Agora, coisas ruins, eu tive algumas decepções de postura, sabe? Mas eu acho que isso eu teria em qualquer profissão. Uma coisa que eu falo, que as pessoas esquecem, a magistratura, o povo fantasia, né? Tem aquele glamour, né? Mas é uma profissão como outras profissões. É aquela profissão que um dia você vai estar bem, outro dia você não vai estar bem, que você vai ter colegas que vão querer te ajudar, vão ter colegas que não vão querer te ajudar, porque isso é do ser humano. A vida nossa é assim. Então, a gente tem que evoluir em tudo. Aí você brinca, né? Quando você perguntou, você já quis sair? Não, porque eu sei que se eu mudar, vai ser mudança de endereço. Porque problema mesmo, problema... Muda só o nome e o telefone. Exatamente. Uma coisa, né? Então, assim, mas a magistratura já me proporcionou sensações maravilhosas, grandiosas. Igual, quando você julga uma coisa... que resolve, igual eu absolvi uma pessoa num processo que ele estava preso, a sorte que o processo foi rápido, acho que foram uns 3 meses, mais ou menos, 4 meses, só que durante a audiência eu tive um clique no interrogatório dele, ele falando, eu falei, gente, essa pessoa não foi ouvida aqui, você tem o telefone dessa pessoa? Tem, doutor. Ele pegou e me passou, eu liguei do meu celular, porque eu sou dessas, eu ligo. Você pode entrar aqui, porque agora é por Zoom, né? Eu te mando um link. Você entra. Posso. Tirei ele da sala, fui ouvir. Resumindo, ele não fez aquilo. Era verdade que ele estava falando. Então, depois que eu terminei aquela audiência, a promotora, assim, ela falou, doutora, eu estava com uma alegação pronta para condenar. Ela pediu absolvição. Todo mundo, assim, com o olho cheio d'água, assim, sabe? Porque é horrível você pensar que a pessoa pode ser o mala... Mas você não pode fez, ter, mas você não fez, entendeu? Ele merece ser absolvido. Então, assim, são sensações maravilhosas que a magistratura... E eu acho que só você, sendo juiz, para você sentir isso. Só. Não tem outra profissão. Porque você muda, não é... Eu brinco que um processo, você não muda somente uma vida. Você muda milhares. Porque um processo... No mínimo 2. Não, mas assim, no mínimo do mínimo. Porque... Eu já fui parada no tribunal por uma servidora. Ela falou assim, doutora Mônica, eu olhei e falei assim, a senhora não me conhece não, mas eu queria muito te agradecer. Eu falei, ela falou, não, a senhora deu andamento no meu processo, resolveu. Aí eu fiquei assim, falei assim, a gente não sabe o bem que a gente faz para as pessoas. Porque a gente acha que é nossa obrigação e a gente é o dia a dia nosso, né? A gente não conhece as pessoas de quem a gente tá, porque se não teve audiência, não conhece aquelas partes, né? E a gente não sabe o alcance que as nossas decisões têm, assim, na vida. E às vezes é aquilo que a gente falou. A gente procura acertar, claro, né? Nenhum juiz... A gente tenta trazer ali algum tipo de coisa boa para a vida das pessoas. A gente sabe que nem sempre é assim, porque nada na vida é só ganha-ganha, né? Mas aí é bom a gente ver, eu também já recebi essas coisas tão boas. Nossa, gente, aí assim, você pergunta, né, o que a magistratura te trouxe, né? Gente, essa sensação de ajuda, contribuir para um mundo melhor. Parece que é para isso que nós estamos vivos aqui. Você tem uma finalidade, você tem uma justificativa, você tem um objetivo de vida para ajudar. Ah, mas toda profissão é assim, porque eu já escutei, né? Não, porque médico salva a vida. Tudo bem. Médico salva, que bom. Que bom. Mas é muito diferente o ato de julgar. E é pesado. Muito pesado. Isso a gente não tem dúvida, né, gente? Eu acho que é das dificuldades da carreira que ninguém sabe esse peso quando tá você com você mesmo e tem que tomar uma decisão, né? É um lugar que você sonha em ir ou de poder voltar, caso você já tenha ido. Paris. Eu hoje é Barcelona. Sério. E com vocês, viu? Um lugar que eu tenho vontade de ir. Assim, você sonha em ir ou voltar. Você já foi, né, às vezes. Isso é muito difícil, porque a coisa que eu mais amo na minha vida é viajar. Mas eu já tive um desejo e ele tá aqui guardadinho. E você até falou que você já foi para a Índia. Já. Eu tenho vontade, sabe? Eu acho que cada vez que a gente viaja, quando você vê uma cultura diferente,
Isso E te é engrandece. muito É muito diferente. Mas se eu posso dar um conselho, assim, quer dizer, não é conselho, não, a dica. visão, uma dica, né, gente? É que eu acho a Índia, assim, tem que ser uma das últimas coisas, porque eu acho que tudo é tão diferente, tão grandioso, tão bom, que quando você vê, assim, aquilo... eu fui na Índia antes de ir na Tailândia, por exemplo. Eu já achei a Tailândia... Eu entendo. Assim, bem médio, quando na verdade... Ela tem que ser uma viagem única. É porque lá é tão maravilhoso que depois as coisas ficam... que ficam meio blasé, assim. Mas não, você sabe... essa palavra não, mas fica. Não, mas isso daí é muito engraçado. Fica mais sem Eu graça. fui nova na Índia. Essa é a palavra. Assim. Eu fui nova. Eu fiquei 30 dias, mas eu acho que é um tempo bacana, porque é um lugar muito grande, muito cheio de experiência, mas eu fui nova. Mas você sabe que eu já senti isso engraçado. Igual eu tenho... Meus irmãos moram na Austrália. E minha irmã já estava lá tinha um tempo, a gente foi para Cairns, que é onde que o Nemo mora, sabe? Lá na barreira de corais. Gente, todo coral, tudo que eu viajo hoje em dia, que eu tenho que fazer submarino, eu olho e falo, não, que lindo, que bonito. Porque o meu grau de comparação aumentou muito. É isso que eu falo, assim, se eu fosse hoje, eu teria deixado a Índia pro final, assim. Pro final não, porque também não é um país fácil de ir e tal, não é pra ir com... Mas deve ser maravilhoso, né? É lindo, mas, sabe, eu acho que eu fui nova. Eu acho que eu devia ter visto muitas outras coisas e me abalado, assim, com muitas outras coisas, me emocionado com muitas outras coisas antes de ir à Índia, sabe? E agora, eu queria saber, assim, o que você acha que é uma maior qualidade de um bom juiz? Assim, que você... Pra você definir um bom juiz, assim, qual que você acha, assim, fala assim, não, mas esse juiz é bom. Qual que você acha que é a maior qualidade que ele tem que ter? Em uma palavra? Uma palavra. Nós estamos aqui, eu tô até sendo boazinha demais. Sensibilidade. Muito. Sensibilidade para você e você, Mônica. Pode colocar com verbo? Pode. Saber ouvir. Saber ouvir. É isso. E agora, eu queria que vocês deixassem aqui para nós, aqui, para quem está nos ouvindo, uma dica. Eu não vou nem falar em conselho, hein, porque em conselho a gente tem que pagar por ele. Mas uma dica, um pensamento, uma frase que possa inspirar quem está buscando a magistratura, quem acabou de começar ali como magistrado, ou que já é magistrado, mas está precisando dar uma melhorada, sabe? Assim, uma frase para inspirar, uma dica, uma palavra, enfim, alguma coisa para inspirar aqui. Se você tem um propósito, você acha que passar, ser aprovado em um concurso, seja ele qual for, é o seu propósito de vida, lute por ele. Porque só não passa quem desiste. Se tá difícil, se tá demorando, persista, insista, que você chega lá. E a sua, Mônica? A questão de ser persistente, né? E tem também uma coisa muito importante. Só você pode fazer alguma coisa por você. Então, às vezes, a gente coloca os nossos problemas, a culpa, né? A responsabilidade das nossas derrotas, ou num problema familiar, num problema financeiro. Não estou falando que é fácil, não é. Fácil. Mas só você pode mudar a sua história. É só você. Você não precisa de mais ninguém para mudar a sua história. Você que tem que acordar, levantar com aquele propósito, porque a sua mãe, seu marido, seu pai, se eles quiserem que você se torne uma juíza, você não vai se tornar se você não quiser. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente ter consciência que nós temos, sim, o poder de mudar nossas vidas, independentemente de classe social que você esteja vindo, independentemente de orientação sexual, independentemente de qualquer tipo de problema. Porque problema, gente, todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, assim, às vezes você acha que o problema do seu vizinho é menor na sua visão, mas na dele, por exemplo, o dele deve ser 3, 4, 5 vezes maior que o seu. Então, a gente tem que ter essa persistência, ter essa noção. E concurso público é isso. Eu lembro de uma prima minha, ela é concursada também. E ela é meio prodígio, assim, né? Aí... Um dia eu estava estudando, ela já tinha passado, ela falou assim, prima,
você só não passa se você sair da fila. Sabe aquela fila de banco? Que toda hora um vai ser atendido e você dá um passinho pra frente? Eu acredito muito nisso. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei assim, gente, é ficar na fila. Porque uma hora eu vou ser atendida, né? Uma hora eu vou ser atendida. Claro, se concurso, né? Claro, se você fizer sua parte. Porque também não vai cair do céu. Sim, mas para ficar na fila, porque o ficar na fila significa estudar, viu, gente? Não é só ficar em pé. Olhar pra frente. Em pé, olhar pra frente. Vamos lá, figura de linguagem. Ficar na fila, estudar. Fazer sua parte. Assistir às aulas da doutora Patrícia, que é, assim, uma sumidade, na minha opinião, para tudo, né? Desde quando eu a conheci. Gente, eu vou falar, amigo demais aqui. Desde quando eu a conheci, ela é professora. Quando eu a conheci como professora concurseira. E assim, eu falo, dar aula é uma coisa muito difícil. E ela tem o dom para dar aula. É muito lindo, né? Você partilhar seu conhecimento. Eu acho que independentemente do conhecimento, você ter esse dom de partilhar é maravilhoso. Meninas, eu agradeço demais a presença de vocês aqui hoje para estrear, né? Para fazer parte desse projeto. Porque, como eu disse no começo, e a Mônica depois repetiu, a Débora também, nós formamos um trio sensacional. Não podia ser de outra forma, não podia ser com outras pessoas que eu começasse esse projeto, que eu acredito muito, que é humanizar a magistratura, trazer história de gente real, da vida real, daquilo que de fato a gente vive. Então eu agradeço demais a vocês de terem vindo aqui hoje, assim, e terem sido vocês mesmo, aberto com todo mundo que está nos ouvindo aqui, o que é ser magistrada, os ônus, mas também os bônus dessa carreira que a gente aqui, eu tenho certeza, nós três amamos. Então eu agradeço demais, fiquei muito feliz e somos parceiras. Nosso primeiro podcast. Pois tem que voltar, né? A gente tem que voltar. Começamos bem. Começamos bem. A gente vai fazer um podcast depois em algum lugar especial. Vamos. De preferência no Isoi. Com a sangria de cava, né? Do lado. Não, nem me lembra. Ramon Sangria. Olivas, como é? Olives. Um abraço para Calamares. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau.